Dia a todos, eu sou Luciano Lopes, assessor de comunicação do Sinduscon, sejam todos bem-vindos à nossa coletiva online. Hoje nós vamos trazer para vocês os resultados do mercado imobiliário de BH e Nova Lima, os números fechados até outubro deste ano, e também vamos fazer um balanço da construção civil 2021 e as perspectivas para 2022, né? Só um minuto. Participam hoje da nossa coletiva o presidente do Sinduscon, Renato Michel, e a economista e assessora econômica da entidade, Ieda Vasconcelos. Desde já, nós já agradecemos aos nossos colegas da imprensa que estão conosco hoje, Estado de Minas, Hoje em Dia, Diário do Comércio, O Tempo, Rádio Super, CBN, Itatiaia, Rádio Confidência, Band News e Rádio América. Fiquem todos à vontade para fazerem as perguntas pelo chat ou pelo microfone. E vamos iniciar. Passo a palavra ao nosso presidente, Renato Michel, e na sequência a Ieda vai apresentar os dados. Bom dia a todos, pessoal. Estamos aí no mês de dezembro, né? Caminhando para o encerramento do ano, e vamos trazer aqui para vocês hoje, através da apresentação da nossa economista Ieda Vasconcelos, os últimos dados aí do mercado imobiliário e também mineiro, né? Belo Horizontino e também nacional, com alguns dados muito interessantes. O mercado imobiliário que tem está num momento de expansão, né? A Covid ressignificou o valor dos imóveis para a família brasileira. Também temos aí condições de financiamentos muito interessantes para os compradores, o que impulsionou o mercado imobiliário no ano de 2020 e também nesse ano de 2021, ano que nós estamos batendo aí todos os recordes históricos a nível nacional e também a nível local. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Ieda Vasconcelos fazer a sua apresentação. Estamos à disposição dos senhores para qualquer dúvida ao final. Muito obrigado. Obrigada, Renato, Luciano. Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje um pouco do desempenho da construção civil em 2021, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos abrir aí os dados dos resultados do mercado imobiliário para Belo Horizonte, um pouco da região metropolitana, e vamos também aí traçar o cenário para 2022. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok? Estão vendo, Luciano? Ok, Ieda. Ok. E passou? Passou um pouquinho. Isso. Ok. Então, pessoal, se nós pudéssemos definir o desempenho da construção civil em algumas palavras esse ano, em algumas frases, 3 delas seriam um grande destaque. Primeiro fato que caracteriza com força o desempenho da construção civil em 2021 é a forte elevação no custo com o aumento dos materiais de construção, a persistente, né, elevação que está acontecendo desde julho do ano passado, ou seja, há quase um ano e meio o setor da construção aí padece com a aceleração forte no custo dos seus insumos. A outra forte característica do ano é o desempenho do mercado imobiliário, e nesse desempenho nós precisamos destacar aí o incremento do financiamento imobiliário. E a terceira forte característica do ano é a geração de emprego formal aí, também batendo recorde, o melhor desempenho aí dos últimos 10 anos no mercado de trabalho com carteira assinada. Todas essas 3 características influenciando aí o desempenho, levou aí o setor da construção a ter o maior crescimento dos últimos 10 anos. Então, aqui eu coloco a forte elevação nos custos com os aumentos, porque se essa forte elevação não tivesse acontecido, talvez o nosso crescimento teria sido ainda mais expressivo. Nós estaríamos aí com um crescimento não somente maior do que os últimos 10 anos, mas aí, quem sabe, o maior crescimento dos últimos 15 anos. Mas o aumento no custo com os materiais foi um fator que impediu aí um avanço ainda maior
no desempenho da construção civil? Bom, para vocês compreenderem aí essa primeira forte característica do setor, esse gráfico nós temos aqui o desempenho do custo unitário básico da construção, que é o CUB, calculado e divulgado pelo Sinduscon. Esse gráfico está aqui mostrando que desde julho de 2020 até novembro de 2021, o custo da construção aumentou 25,24%, puxado pelo incremento de 53,56% no custo com os materiais de construção, enquanto o custo com a mão de obra, nesse mesmo período, registrou alta próxima a 6%. Com isso, o custo com materiais de construção, ele passou para um projeto padrão de uma residência familiar, padrão normal, com 3 quartos, garagem e 8 pavimentos típicos, né? Ou seja, um prédio com 8 pavimentos, padrão normal de acabamento. O custo com material, ele passou de R$ 597,93 no mês de julho do ano passado para 918,16 em novembro desse ano. Nesse período de julho até novembro, nós tivemos aí insumos com forte elevação, insumos importantes para o custo da construção, a chapa de compensado com aumento de mais de 150%, o aço com aumento de mais de 130%, o fio de cobre com quase 104%, o tubo de ferro com aumento de mais de 90%, tubo de PVC quase 70%, porta, quase 60% de aumento, os produtos de fibrocimento, 56%, assim como o cimento. Essas foram as altas dos últimos aí 17 meses. Bom, considerando só o aumento desse ano, de janeiro até novembro, o custo com materiais aumentou 20,17%, considerando os primeiros 11 meses de cada ano, nós observamos que esse é o maior resultado, né, a maior variação acumulada para o período dos primeiros 11 meses do ano, desde o início do Plano Real, desde o início da série 1995, ou seja, a maior alta dos últimos 27 anos, e é importante a gente compreender esses aumentos, porque são eles que estão influenciando, inclusive, no aumento de preço, né, da casa própria, o aumento de preços de apartamentos, e isso nós vamos mostrar lá na frente. Só de janeiro a novembro desse ano, né, nós mostramos os insumos que tiveram aí as maiores elevações nos últimos 17 meses, mas esse ano, só de janeiro a novembro, por exemplo, a chapa de compensado aumentou mais de 120%, a porta mais de 65%, o aço quase 60%, o tubo de ferro mais de 57%, o tubo de PVC 52% e os produtos de fibrocimento quase 43%. Bom, eu mostrei aí a primeira forte característica do setor esse ano, que foi o persistente aumento no custo com os materiais. Vou mostrar aqui a segunda forte característica, que foi a geração de vagas com carteira assinada. Se nós considerarmos os resultados do Brasil, os dados divulgados pelo novo CAGED, Ministério do Trabalho, que mostra o emprego formal, há 10 meses consecutivos, a construção civil no Brasil registra saldos positivos na geração de vagas, ou seja, o número de admissões supera o número de demissões, esse é o resultado do Brasil. Isso faz com que de janeiro até outubro, o país gerou mais de 284 mil novas vagas, é o melhor resultado aí desde 2011. 2011 nós tivemos o resultado maior que 2021, ou seja, de 2012 a 2021, os últimos 10 anos é o ano de 2021, o grande destaque aí na geração de vagas com carteira assinada. Se nós trouxermos esse resultado para Minas Gerais, também nós temos que desde janeiro de 2021
2021, o setor registra resultados positivos, ou seja, são 10 meses no estado também com geração de vagas. Se a gente contabilizar os primeiros 10 meses para Minas Gerais, também é o melhor resultado na geração de vagas desde o ano 2012. Nós temos aí de janeiro até outubro quase 48 mil, quase 45 mil novas vagas geradas no setor no estado. Em Belo Horizonte também, nós temos aí há 10 meses consecutivos de geração de vagas com carteira assinada. A construção civil na cidade de Belo Horizonte tem se destacado até nacionalmente. Vou mostrar esses dados para vocês. Desagregando os resultados do mercado de trabalho formal, tanto no Brasil quanto em Minas, como em Belo Horizonte, nós vemos aí um crescimento forte no número de novas vagas geradas no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte, tanto no saldo de novas vagas, quanto no número de trabalhadores. Por exemplo, o número de trabalhadores na construção, ele passou em outubro de 2020 de 2.143.000 no Brasil para 2.391.000. Em Minas, ele passou de 286.000 trabalhadores em outubro do ano passado para mais de 323.000 esse ano, um incremento de quase 13%. E em Belo Horizonte passou de 93.000 para 106.000, um incremento de quase 14%. Vou pegar só o exemplo de Belo Horizonte para mostrar para vocês. Aqui esse resultado que eu vou destacar para Belo Horizonte, ele tem para tanto Brasil e Minas, mas eu vou destacar Belo Horizonte e depois, só por uma questão de tempo, e vocês podem ter acesso aqui nessa apresentação ao resultado do Brasil e Minas. Belo Horizonte, se nós desagregarmos quem é o maior responsável pela geração de novas vagas na cidade, aqui desagregando a construção, a gente vê perfeitamente que o mercado imobiliário, a construção de edifícios, ela quase dobra o número de novas vagas geradas nos primeiros 10 meses desse ano em relação ao ano passado. Ou seja, enquanto de janeiro a outubro do ano passado foram geradas mais 4.164 vagas no mercado imobiliário, na construção de edifício, esse ano foi quase 8.000 vagas, um aumento de 87%. Os serviços especializados para construção, que também estão relacionados à construção de edifícios, que, por exemplo, ele envolve aí obras de terraplenagem, a terraplanagem de terrenos, para iniciar novas obras. Nós temos aí quase 3.000 vagas o ano passado e esse ano quase 3.080 vagas, um crescimento mais modesto, mas também crescimento. Por outro lado, as obras de infraestrutura na cidade, apesar de gerar um saldo positivo de mais de 2.700 vagas, em relação ao ano passado, tem uma queda aí de quase 27% na geração de novas vagas. O resultado é positivo, mas é inferior ao ano passado. Com isso, o número de trabalhadores no mercado imobiliário na cidade de Belo Horizonte aumentou mais de 22%, nos serviços especializados para construção aumentou quase 12%, e em virtude à menor geração de vagas, nas obras de infraestrutura, o aumento foi menor, foi inferior a 7%. Toda essa desagregação aqui para Belo Horizonte, ela tem aqui para Minas Gerais e tem para o Brasil também. E o resultado sempre vai na mesma linha de Belo Horizonte. Menor geração no segmento de infraestrutura e o destaque na construção de edifícios. Bom, se nós olharmos por unidade da federação, Minas Gerais é o segundo estado com maior geração de vagas de janeiro a outubro desse ano. Esse gráfico aqui mostra a geração de vagas em todos os estados do país, mostra que o desempenho da construção civil está disseminado positivamente em todo o país. Somente um estado, Roraima, registrou aí uma queda na geração de vagas nos últimos 10 meses, um saldo negativo, mas o primeiro estado campeão da geração de vagas foi São Paulo, com mais de 68.000 vagas, e Minas Gerais aí com quase 45.000 vagas, e o destaque aqui é o mercado imobiliário.
desagregando as cidades que mais geraram vagas com carteira assinada, novas vagas de janeiro a outubro, Belo Horizonte é a segunda cidade do país com maior número de geração de vagas. Nós geramos quase 14 mil vagas, né? 13.600 vagas de janeiro a outubro. São Paulo é a campeã, com 28.680 vagas, é a cidade de São Paulo. Belo Horizonte fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, vem Curitiba. E nós desagregamos aqui o resultado de Belo Horizonte e eu apresentei para vocês que a principal fonte de geração de novos empregos aqui na cidade é o mercado imobiliário. Bom, se nós desagregarmos Minas Gerais, nós vamos verificar as cidades aqui que mais geraram vagas com carteira assinada. Vou colocar aqui as 5 primeiras, então Belo Horizonte é a campeã de geração de vagas no estado. Em segundo lugar, nós temos Uberlândia. No terceiro lugar, nós temos Nova Lima, depois Itabira, Matozinhos, Janaúba, Contagem, Juiz de Fora, e aqui tem uma relação de 30 cidades que nós apresentamos os resultados do saldo de novas vagas geradas, que vocês também vão receber para ter esse resultado. Bom, então nós passamos aí, em primeiro lugar, o forte incremento nos custos, depois demonstramos aí a geração de emprego, a forte geração de emprego, com destaque não só para Minas Gerais, mas bem especial para Belo Horizonte, que foi aí a segunda cidade do país com maior geração de vagas. Vimos que é o mercado imobiliário e aqui vamos apresentar o resultado do mercado imobiliário para verificar qual foi esse impacto. De janeiro até outubro nós estamos finalizando hoje, né, divulgando aqui, nós estamos divulgando esse resultado hoje. De janeiro até outubro, foram vendidas 4.552 unidades novas na cidade de Belo Horizonte, Nova Lima. Isso foi o melhor resultado desde o início do censo do mercado imobiliário que é realizado pelo Sinduscon com a Brain Consultoria. Em relação ao ano passado, nós temos um incremento de 28% nas vendas, mas nós temos aí o melhor resultado tanto das vendas como para os lançamentos, 4.280 unidades lançadas nos primeiros 10 meses do ano, o que também é o melhor resultado desde o início da série, um crescimento aí de 34% dos lançamentos em relação ao ano passado, mas continuamos aqui com vendas superiores a lançamentos. Vendemos 4.550 unidades, lançamos 4.280 e continuamos, em virtude disso, com queda do estoque. O estoque da cidade, que em outubro de 2016 era de quase 5.500 unidades, hoje, mesmo com o crescimento das vendas, ele chega a 2.800 unidades, menos de 2.800, ou seja, uma queda superior a 18%. A velocidade de vendas, que é o índice que mostra aí o dinamismo das vendas, ou seja, para cada 100 unidades ofertadas, quantas são vendidas, nós tivemos aí, ela fecha pela primeira vez na série histórica numa média superior à casa de 2 dígitos, ela fecha numa média de 12,5% de janeiro até outubro de 2021, e é o melhor resultado aí desde o início da série, como vocês podem observar. Nós temos somente aí 22% de tudo que foi ofertado, de tudo que foi lançado, somente 22% estão disponíveis para venda, o que é um patamar aí considerado muito baixo, e de janeiro a outubro desse ano foram lançados 74 empreendimentos, que corresponde aí a quase 40% de alta em relação ao ano passado. Vamos verificar o que está justificando esse incremento do mercado imobiliário. Se a gente olhar vendas e lançamentos, nós temos aí um crescimento em várias faixas de valor. O padrão econômico em número de unidades vendidas, o padrão econômico e o padrão estándar, por ter aqui a maior concentração da demanda, eles sempre registram o maior número de unidades vendidas, mas, sem dúvida, o grande destaque do mercado imobiliário é o forte incremento nas vendas acima de R$ 2 milhões.
Enquanto de janeiro a outubro do ano passado, nós vendemos 157 apartamentos acima de 2 milhões, que são considerados padrão super luxo. De janeiro a outubro desse ano, foram 310 unidades, ou seja, um aumento de quase 100%, enquanto o padrão econômico aumentou 60%, o padrão estándar 1.300, que foi quase 1.300 unidades, menos de 47%, as unidades do superluxo aumentaram quase 100%. O luxo de 1 a 2 milhões teve uma queda, mas a gente observa uma migração desse padrão para o superluxo. Isso também acontece com as unidades de padrão alto e do padrão médio, em função de aumento de preços que estão acontecendo nos imóveis, em função do aumento de custo, e esse, sem dúvida, pode ter migrado para uma faixa inferior. Bom, os lançamentos, também a gente assiste aí um forte incremento nos lançamentos de unidades acima de 2 milhões. As vendas acima de 2 milhões alcançaram 310 unidades, enquanto os lançamentos foram 300, ou seja, nós tivemos uma redução do estoque aqui, nesse padrão. Nós tivemos um crescimento dos lançamentos nas unidades de 215 até 400 mil e um incremento nas vendas também, nos lançamentos de 215 a 400 mil. É importante ressaltar o que o aumento do custo está provocando. Enquanto a gente tem aqui um maior número de unidades vendidas, 1.566 até 215 mil, um aumento de 61% nas vendas, nós temos aqui uma queda nos lançamentos dessas unidades. Isso porque o atual patamar de custo da construção está impedindo aí o setor de lançar unidades até esse valor. Então, a demanda continua nesse valor, mas, entretanto, o setor tem aí sentido muita dificuldade para ofertar unidades com esse valor, em virtude daquele aumento superior a 50% que nós mostramos aqui no nosso início da apresentação. Bom, a oferta final, como nós demonstramos queda, né? Nós temos aí a oferta caindo 18%, praticamente todos os padrões de acabamento aqui, eles mostram queda na oferta, ou seja, a gente comparando outubro desse ano em relação a outubro do ano passado, nós temos aí uma queda superior a 18% no número de unidades ofertadas. Desagregando as vendas acumuladas nos primeiros 10 meses desse ano por tipos de bairros, a gente tem aí como campeão a região norte, a região nordeste e a região centro-sul, onde as vendas estão concentradas. Os lançamentos, eles estão concentrados na região oeste, Barreiro e centro-sul, e a oferta no centro-sul e na região oeste. Aqui estão todos os resultados também, a gente só está destacando os principais. Nesse gráfico, nós apresentamos aí a evolução das vendas, linha azul, e a evolução dos lançamentos. Lá em 2019, nós tínhamos um distanciamento forte de vendas e lançamentos. Em pleno ano da pandemia, isso foi recuperando aos poucos, até chegarmos aqui a encostar do total de lançamentos com o total de vendas, isso acumulado 12 meses, mas nós tivemos aí em outubro um retorno, aí, uma queda dos lançamentos, em 12 meses, que voltaram a ficar inferior aí às vendas. Esse é o motivo da constante queda no estoque. Em termos de valor global lançado, nos primeiros 10 meses do ano passado, foi lançado 1.922 bilhões. Esse ano, a cidade, até outubro, lançou 2.357 bilhões, ou seja, mais de 18% acima do ano passado. Por outro lado, as vendas, nós temos um crescimento no valor global de vendas de superior a 15%, nós fechamos aí com 2.600 bilhões só em 10 meses. Nós devemos fechar aí o ano com vendas superiores a 3 bilhões, isso porque a gente ainda tem 2 meses para contabilizar aqui, e o ano passado, de janeiro até outubro, foram 2
e praticamente 300 milhões. Só desagregando a oferta aqui de imóveis, para vocês verificarem, do total de 2.790 unidades, onde que nós dispomos de maior unidades novas para vender, que é na região Centro-Sul. O valor aí, por valor, o maior número de unidades, ela concentra aí no padrão econômico, 215 mil, são unidades de 2 quartos, quase 2.000 unidades, e aqui mostra esse gráfico por estágio, mostra o quanto a nossa oferta é sadia. De 2.792 unidades, somente 191 estão prontas. Nós temos aí mais de 1.200 unidades na planta, até 6 meses de construção, e até 36 meses de construção, de 7 a 36 meses de construção, 1.400 unidades. Bom, se nós fizermos a evolução do custo da construção, que é o CUB, com preço dos imóveis, a gente está vendo aí que na cidade de Belo Horizonte o preço tem tentado acompanhar o aumento dos custos. Em outubro, finalizado 12 meses, a gente tem um aumento aí de cerca de 25% no custo e de 23% no preço dos imóveis. Essa curva que indica que o custo ainda está acima do preço, e isso significa que, diante de uma oferta baixa e diante de um aumento persistente, nós devemos ter aí aumento nos preços dos imóveis novos nos próximos meses. Bom, se nós considerarmos aí as cidades da região metropolitana, nós temos que de janeiro até setembro, porque resultado da região metropolitana a gente tem até o terceiro trimestre, quase 7.500 unidades novas foram vendidas em 12 cidades que nós pesquisamos, a maior parte, 3.650 em Belo Horizonte, depois vem Contagem, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Betim se destaca aqui pelo número pequeno. Isso é porque tem também um número pequeno de lançamentos em Betim. Belo Horizonte aqui, recebendo o maior número de lançamentos, seguido por Contagem e Vespasiano. Bom, em relação ao mercado imobiliário nacional, nós também assistimos, nos 3 primeiros trimestres desse ano, um resultado positivo. Se nós considerarmos aí de 2020 para 2021, nós tivemos no mercado imobiliário nacional um crescimento de quase 23% nas vendas, um crescimento aí de quase 38% dos lançamentos. Então, o país vendeu quase 188 mil unidades de janeiro até setembro e lançou 171 mil unidades, ou seja, vendas superam os lançamentos, então nós temos aí queda da oferta também. Bom, chama atenção agora para um dado muito importante. Nós falamos do aumento persistente dos insumos, falamos dos bons resultados do mercado imobiliário e falamos, inclusive, aí das vendas de imóveis de maior valor, e vamos mostrar aí a importância do financiamento imobiliário. Quando nós analisamos o resultado dos recursos do financiamento imobiliário via caderneta de poupança, ou seja, do SBPE, nós temos que de janeiro até outubro desse ano já foram financiados aí quase 172 bilhões, só de janeiro até outubro. Esse resultado de janeiro até outubro, ele já supera em quase 39% todo o ano passado. Enquanto o ano passado inteiro foram financiados quase 124 bilhões, só de janeiro até outubro desse ano já foram quase 172 bilhões. Ou seja, o financiamento com os recursos do SBPE tem registrado incremento forte, e isso aqui a gente acompanha na evolução do gráfico desde 2016 até 2021, a gente vê uma escada. O mesmo não está acontecendo com os recursos do FGTS. Se a gente observar o resultado do FGTS, o último disponível até 9 de dezembro, a gente vê um total de 44 bilhões financiados,
contra o ano passado inteiro, 51 bilhões. Nós estamos com uma queda de 14% no volume financiado do FGTS. Essa queda deve encerrar o ano em torno de 10%, porque ainda tem cerca de 20 dias para contabilizar aqui. Mas quando a gente analisa aqui o valor financiado em uma série histórica desde 2016, a gente vê aqui que o FGTS tem deixado a desejar. E isso é em função do incremento do preço dos insumos, e a gente vai explicar por quê. Bom, quando nós analisamos em termos de unidades financiadas, nós mostramos os valores. O SBPE, ele já demonstra uma alta de 72% só de janeiro a outubro desse ano em relação a todo o ano passado. Já foram mais de 730 mil unidades financiadas com os recursos do SBPE. A gente vê aqui a estacada constante de crescimento. Por outro lado, nós assistimos aí o FGTS com queda até dia 9 de dezembro de 17% em relação ao ano passado. 332 mil unidades financiadas contra 400 mil ano passado, e esse também é o pior resultado quando a gente analisa aí essa série histórica desde 2016. Bom, a queda do número de unidades do FGTS, ela é maior do que a queda do valor. Aqui a gente viu uma queda do valor de 14 e o número de unidades de 17. O que demonstra que as classes de mais baixa renda estão perdendo a capacidade de acessar o crédito. Imóveis de maior valor, em função de aumento de custo dos insumos, exige aí um maior valor de entrada e as famílias perdem a capacidade de financiar. E isso é um grande problema, especialmente considerando que é na faixa de utilização do FGTS que nós temos aí 90% do déficit habitacional do país. Bom, esse resultado geral das informações que nós passamos, aqui resulta num PIB da construção civil no país até o terceiro trimestre desse ano, com 5 trimestres consecutivos positivos. Os dados de Minas Gerais têm somente para o primeiro semestre, por isso que nós não os trouxemos, né? Não tem aí até o terceiro trimestre. A construção civil no país, mas Minas Gerais não está diferente até o fim do primeiro semestre. São 5 trimestres consecutivos de crescimento, e esses 5 trimestres consecutivos de crescimento nos faz aí ter uma projeção que em 2021 o PIB da construção no país vai fechar em 7,6%, podendo chegar até 8%, o que será aí o melhor resultado dos últimos 10 anos. Se nós observarmos aqui, em 2011, nós atingimos o patamar de 8,2% e depois nós tivemos um período de queda constante. O ano passado, o mercado imobiliário registrou expansão, mas essa expansão, o PIB da construção civil, ele envolve não somente mercado imobiliário, ele envolve uma parte informal também, uma parte do mercado informal, envolve um mercado de infraestrutura também. Então, esse crescimento de 7,6%, ele está aí baseado na força do mercado imobiliário, e também a gente não pode esquecer que a base de comparação é deprimida em relação ao ano passado. Mesmo com esse crescimento forte desse ano, que aí nós vamos ter um crescimento de cerca de 8% do PIB da construção, a construção civil ainda está mais de 27% inferior ao seu pico de atividades que foi alcançado no início de 2014. A construção civil está com um nível de atividades lá do final de 2016, mas em 2016 a gente estava com nível de atividade lá em 2009, ou seja, a construção ainda está com seu nível de atividade bastante baixo. Diante de todo esse cenário,
considerando aí que as estimativas para o crescimento da economia o ano que vem estão entre 0,5% e 1%, considerando aí um câmbio ainda depreciado de 5,50%, uma inflação que ainda persiste para o ano que vem, no caso do consumidor, de 5%, e uma Selic aí de 11,5% em média, podendo chegar até 12%, a construção civil, a expectativa é que ela cresça 2% no ano que vem, vai ser aí o segundo ano consecutivo de resultado superior ao PIB Brasil, porque esse ano nós aguardamos um crescimento de em torno de 4,5% para a economia brasileira e a construção civil vai crescer 7,6%. Para o ano que vem, economia brasileira entre 0,5% e 1%, e a construção civil vai crescer 2%. O resultado da construção civil ele vai ser puxado aí pelo incremento das empresas. Vale lembrar que esse resultado do ano que vem, ele está ainda baseado no ciclo de negócios que foi iniciado no mercado imobiliário durante a pandemia, se estendeu aí por esse ano. E também nós temos um outro fator para o ano que vem, que é o incremento aguardado em obras de infraestrutura, especialmente aí em função de concessões que já foram realizadas em anos anteriores e também por ser um ano eleitoral. Bom, mas o que a gente ressalta, esse ciclo de negócios, ele precisa continuar se expandindo para que nós continuemos a ter resultados positivos aí a partir de 2023. Esse crescimento de 2% pode gerar aí um incremento de mais de 100 mil novas vagas para o próximo ano. Resumindo tudo que eu falei, nós temos aí que vai puxar para baixo o crescimento da construção civil ano que vem, a queda na renda real das famílias em função da elevação da inflação, a elevação das taxas de juros, a redução do ritmo de atividade da economia e a maior percepção de risco e incerteza que são próprios aí de épocas de cenário eleitoral. Para cima, a gente sempre puxa aí a compra de imóveis como ativos seguros em épocas mais instáveis e de incertezas, como nós teremos o ano que vem, é o que tudo indica em função aí do processo eleitoral, investimentos privados em infraestrutura, conforme eu falei, resultado aí das concessões dos últimos anos, e os investimentos públicos em função do ano eleitoral. Bom, esses são os dados que nós queríamos repassar, o Luciano vai disponibilizá-los todos para vocês e estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento que vocês tenham. Renato? Bom, Ieda, primeiro agradecer pela apresentação, brilhante apresentação, aí um retrato muito importante do setor da construção civil, tanto a nível Brasil quanto a nível local e regional. E eu gostaria de destacar, pessoal, a colocação da Ieda no slide 28, onde ela faz uma comparação com o financiamento do FGTS e do SBPE. SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. São duas fontes de fundings diferentes e destinadas a públicos diferentes. O FGTS é o responsável pelo financiamento das unidades de baixa renda, aquelas famílias de menor renda, principalmente de rendas até 2 salários mínimos. E vocês vão perceber nesse slide uma forte queda no financiamento dessas unidades. Ao mesmo tempo, um crescimento substancial das unidades. Só um momento, por favor. Desculpa aí, pessoal, estava com um som de fundo aqui. Ao mesmo tempo que houve um aumento significativo do financiamento via SBPE, que é uma outra fonte de recursos para as classes, principalmente classe média e classe alta, com condições de financiamento diferentes. Isso nos preocupa muito, né? A gente percebeu aí no extrato aí apresentado no slide 17,
que nós tivemos uma queda de 31% nos lançamentos no setor econômico e um crescimento no Standard, que é o logo acima, de 418%. Então, mostra, de fato, uma migração dos lançamentos do segmento econômico para o segmento imediatamente superior, que é o Standard. Como é que resolve isso, pessoal? Todo mundo quer saber como que a gente faz para retomar o bom caminho do Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. O FGTS sozinho não dá conta, né? Nós precisamos de recursos do Orçamento Geral da União para ajudar as famílias de menor renda, notadamente até 2 salários mínimos de renda familiar, que é a maior demanda do nosso país. Nós precisamos de Orçamento Geral da União para isso. Nós estamos num momento de votação do orçamento do ano que vem e é muito importante que o Congresso destine algo em torno de 3 bilhões de reais para o financiamento dessas famílias, senão a gente não vai conseguir reverter esta tendência no nosso setor. E a gente está vendo um quadro muito desfavorável para as habitações de interesse social, em função, como a Ieda bem colocou, do aumento de custo dos materiais, que tem obrigado as empresas a subir o preço dos imóveis. Com isso, há um descasamento entre a capacidade de financiamento das famílias e o custo do imóvel, afastando o sonho da casa própria da baixa renda. Muito obrigado. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Podem acionar o microfone ou então fazer a pergunta pelo chat que eu leio aqui. Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo? É o Rômulo, do Jornal Tempo. Bom dia, Rômulo. Estamos ouvindo, sim. Bom dia. Eu queria só um detalhe que o Renato falou. Quanto que deveria ser destinado do orçamento? 3 bilhões? Só confirmar. Exatamente, Rômulo. É óbvio que quanto maior o orçamento for destinado, melhor. Mas nós avaliamos que a gente precisa, né, o setor o econômico, o setor econômico precisa de pelo menos 3 bilhões de reais do governo federal para subsidiar o acesso das famílias à habitação de interesse social. O FGTS sozinho, ele não dá conta. A gente tem 2 tipos de orçamento para esse tipo de família: o oneroso e o não oneroso. Né? Uma parte desse orçamento que vem do FGTS, ele é um empréstimo, ele é pago. Outra parte é um subsídio que o governo federal concede às famílias de menor renda para permitir que elas acessem essa habitação, como se fosse um desconto. O governo federal, de acordo com as características da família, né, tem um critério muito rígido aí de enquadramento dessas famílias, ele vai destinar uma parte do orçamento geral da União para permitir que essas famílias acessem casa própria. Lembrando que casa própria é saúde, educação, segurança, enfim, resolve uma série de outros problemas que nós temos no nosso país. Ótimo. Não, uma outra dúvida aqui, que eu acho que no último slide que a Ieda passou, tinha ali uma projeção de vagas a serem geradas em 2022 no Brasil. Eu queria saber se vocês vão ter também o cenário local aqui para Minas, em relação a 2022. Essa projeção a gente fez sobre o PIB Brasil, Rômulo, e é impossível fazer para Minas porque ainda não foi divulgado o 3º trimestre desse ano. Então, para a gente calcular o número de vagas, a gente teria que ter o resultado do PIB para projetar o PIB de Minas para o próximo ano, para ter aí a questão da geração de vagas, tanto para Minas como para Belo Horizonte. Ah, Ok? ótimo. Beleza.
Obrigado. Mas por certo, Rômulo, só para destacar, você viu que Minas Gerais e particularmente a cidade de Belo Horizonte estão aí em segundo lugar na geração de vagas do país, né? Sim, Então, sim. se a gente projeta um resultado positivo, por certo, a gente tem aí um resultado positivo também em Minas. Ótimo, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal está tímido hoje, né, Ieda? Vamos escolher um para fazer pergunta aqui, Luciano? Pessoal, vamos fazer perguntas. Eu acho que a Ieda foi muito competente na apresentação, deixou pouca dúvida, pessoal. Gente, desculpa então predominar, né, como o pessoal não fez nenhuma pergunta. Isso, Rômulo, vai lá. Não, uma outra questão, ainda falando sobre essa projeção aí para 2022, eu não consegui captar aqui quando estava passando os slides, em relação ao custo dos materiais de construção, queria que vocês detalhassem um pouco mais aí o famoso INCC, né? Eu vou falar do INCC, Rômulo. Pode falar, terminar, desculpa. Vocês colocaram aí alguns fatores que podem pressionar os preços, né? Igual tem ano eleitoral. Eu queria saber o impacto desses fatores nos custos, né, para o ano que vem. Ô, Rômulo, o que nós temos assistido aí de uma forma geral no final desse ano e o que a gente espera para o próximo ano? Alguns fatores que foram fonte de pressão dos insumos, por próximo ano, nós aí não teremos, que basicamente é o que tudo indica aí em relação a preços de algumas commodities. Naturalmente, não foram só preços de commodities que foram fonte de pressão. Nós tivemos vários outros fatores aí, como, por exemplo, recomposição de preços também. Mas, em relação às commodities, pelo que está acontecendo agora, no final desse ano e para o próximo ano, não teremos aí pressão conforme tivemos esse ano, ao que tudo indica. Por outro lado, nós teremos uma pressão no custo com a mão de obra em função aí do que foi a inflação esse ano. Então, a construção civil deve ter aí 3 anos consecutivos de forte pressão nos seus custos. Em 2020 e 2021, a pressão foi aí em função da elevação de mais de 50% no custo com os materiais. Para 2022, é aguardada aí uma forte pressão, tanto no INCC, nos indicadores de custo em geral, quanto qualquer custo da construção por causa da mão de obra. Lembrando que, no caso do INCC, a maior pressão deve ocorrer no primeiro semestre desse ano, porque o INCC ele tem aí 7 capitais que fazem parte da sua composição e 6 delas registram aí aumentos salariais no primeiro semestre. Então, aí nós teremos uma pressão via custo de mão de obra. Explicando de uma outra forma, né, o que a Ieda colocou, Rômulo, nós temos os dissídios coletivos, a Ieda colocou isso na fala dela, e tradicionalmente esses dissídios são corrigidos aí pelo INPC acumulado nos últimos 12 meses. Então, como a gente tem um índice acumulado aí acima de 10%, muito provavelmente a gente vai ter correção dos salários no final deste ano e no início do ano que vem, dentro dessa faixa, o que certamente aí traz um aumento de custo de mão de obra para a construção. Obrigado, gente. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Aqui, no chat, temos uma. O Leandro, da Rádio Confidência. Esse aumento do custo de materiais pode ser justificado pela pandemia? Renato, quer responder ou quer que eu responda? Eu acho que assim, eu vou me arriscar aqui, Edu, depois você complementa. Eu acho que, de uma certa forma, sim, né? Não é um fenômeno do Brasil, né? A gente percebe uma inflação mundial causada pelo desequilíbrio nas cadeias de produção. Hoje nós temos uma economia globalizada, né? Então a economia mundial ela é interligada, e a pandemia trouxe aí esse desequilíbrio e acabou trazendo uma pressão
sobre todas as cadeias de produção, nós temos aí aumento, inclusive, de fretes marítimos, né? As coisas estão desarranjadas e vai gastar um tempo para a gente buscar novamente um equilíbrio aí entre oferta e demanda mundial. Pode complementar aí. Bom, além disso, tem alguns outros fatores que a gente precisa destacar. Primeiro, assim, né, a questão de que nós assistimos, não podemos atribuir só à pandemia, recomposição de preços, porque diante de um cenário que muito foi justificado com o aumento de commodities, nós tivemos diversos insumos que não são commodities e que também aumentaram muito, como, por exemplo, o cimento, que a gente viu aí um aumento de mais de 50% e que não é commodity. Além de recomposição de preço, aumento das commodities, a gente tem também aí uma menor, ficou evidente na pandemia a falta aí de produtividade, né, da economia brasileira. Até para importar vários insumos, a questão de custos que a gente teria, né? Isso dificulta muito o processo, questão de custos, de logística. Então, ficou aí evidenciado tanto que a economia brasileira precisa aumentar em termos de produtividade, o quanto nós tivemos aí de recomposição de preços aí de vários segmentos e o quanto nós tivemos aí também de influências do preços aí de commodities. Então, aí eu destacaria esses 3 fatores. O Bruno disse que tinha uma pergunta, mas eu acabei de responder, Bruno. Então... Bruno, a Leise fez mais uma pergunta. Quais fatores podemos atribuir um incremento de 97% nas vendas dos imóveis superluxo? Renato, posso responder? Acho que o Renato deu uma paradinha. Não, pode responder, Ieda. Assim, na minha opinião, a gente teve aí uma queda expressiva na taxa de juros, então as famílias elas fizeram uma mudança, né, no seu portfólio de investimentos, né? A pandemia trouxe aí uma grande preocupação com a qualidade de vida. Então, uma pessoa às vezes tinha um recurso, estava rendendo no banco e com a queda da taxa de juros, esse rendimento ficou até negativo, né, abaixo da inflação. Então, eu acho que houve um redirecionamento desse recurso da renda fixa ou das aplicações de risco para o imóvel. Então, basicamente, essa é a minha opinião. Pode complementar também, Ieda. Não, Renato, mas esse é o grande fator mesmo, a baixa taxa de juros, que aí nós tivemos aí até o início desse ano, né? Vamos lembrar que o ano iniciou com juros de 2%, até março a taxa Selic estava em 2%, e isso aí desestimulou os investimentos financeiros, e aí as famílias migraram mesmo para o mercado imobiliário por ser um investimento seguro. Ou seja, famílias que já estavam aí dispostas a trocar de apartamento por um apartamento maior e que tinham dinheiro aí aplicado, né, em fundos de renda fixa, elas migraram para o investimento em imóveis de maior valor. Renato, essa aqui é para você, Ana Carolina. A falta de mão de obra na construção civil? Bom, pessoal, eu acho assim, esse bom momento da construção civil, né, esse ciclo de crescimento, tem realmente aumentado muito o número de vagas, o número de contratação, e realmente a gente está passando por um período de falta de mão de obra em função exatamente desse crescimento, né? Nós estamos aí em contato com o Senai, com as entidades tradicionais de treinamento de mão de obra, para tentar resolver esse problema, né? Hoje a construção civil é um setor aí de alta empregabilidade, importante destacar aí nas matérias, né, para aquelas pessoas que pretendem entrar no mercado de trabalho. A construção civil hoje é um mercado excepcional que está acolhendo aí essa mão de obra aí que está desempregada no Brasil. Lembrando que a cidade de Belo Horizonte é a segunda cidade do país que mais contrata aí trabalhadores na construção civil, tá, pessoal? Isso é muito importante.
Olá, pessoal, mais alguma pergunta? Coloquei nossos contatos aí no chat. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Doutor Renato e Ieda, as considerações finais, por favor. Luciano, só queria... Bom, pode falar, deixa eu Renato. só falar aqui antes de você, Ieda, só agradecer a todos, né, dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida que surgir. Muito obrigado e um bom resto de semana a todos. Também só agradecer, Luciano, e colocar à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. O vídeo da coletiva a gente vai disponibilizar agora na parte da tarde no nosso canal no YouTube. E eu mando depois o link para a Silvia da interface e ela encaminha para vocês, tá? Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Ótimo fim de ano. Obrigada, pessoal. Tchau. Bom dia. Bom dia.